Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesta segunda semana, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, a liturgia nos convida a meditar na nossa vocação. A liturgia nos convida a meditar naquilo que Deus tem preparado para nós se nós formos fiéis a Ele durante a nossa caminhada neste mundo. O Senhor se transfigura diante dos seus apóstolos. O Senhor mostra-lhes a sua face divina. O Senhor lhes faz experimentar algo do céu, a doçura do paraíso, da bem-aventurança eterna, a fim de que, quando eles fossem confrontados com o escândalo da cruz, eles não viessem a desfalecer, não viessem a desanimar e a perder, portanto, a esperança. O Senhor também nos chama a meditar continuamente nesta realidade sublime, que é o céu, a fim de que nós possamos nos animar, a fim de que nós possamos nos empenhar mais, com mais afinco, na vivência da sua palavra. A liturgia de hoje como que nos apresenta um itinerário para que nós possamos alcançar esta bem-aventurança eterna. A primeira leitura nos apresenta este chamado que Deus faz a Abraão, a vocação de Abraão, o chamado que Deus lhe faz a deixar a sua terra e a instalar-se em uma outra terra que Deus mesmo haveria de lhe mostrar, onde o Senhor o abençoaria e daria uma numerosa descendência. O Salmo, por sua vez, nos chama a colocar no Senhor a nossa confiança. Nos chama a colocar nele toda a nossa esperança, porque o Senhor é fiel. A palavra do Senhor tem consistência e ele é cumpridor daquilo que diz. São Paulo, ele chama o apóstolo Timóteo, chama então aquele que se tornou seguidor, seu discípulo, a poder também sofrer com ele pelo Santo Evangelho. São Paulo o convida a sofrer pelo Evangelho e a colocar em Jesus a sua esperança. O convida a valorizar a graça pela qual nós somos salvos e assim a perseverar nesta vida de entrega, de doação, no serviço ao Senhor. Meus amados irmãos, nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Somos chamados a deixar a nossa terra, ou seja, a deixar então o nosso mundo, especialmente aquilo que em nós possa nos atrapalhar a viver na graça e na comunhão com Deus. É o Senhor que nos chama a esta vocação sublime, a uma nova terra, a terra na qual um cristão deve permanecer, a terra a qual nós somos chamados a permanecer é o coração de Deus, é a vida em comunhão com o Senhor. E isto nós conseguimos mediante este ato de fé, que coloca no Senhor a confiança, que leva a sério a sua palavra e que se esforça de, mesmo em meio aos sofrimentos, ser fiel ao que Jesus determinou que nós fizéssemos, a sermos fiéis à nossa sublime vocação, a sermos fiéis, a sermos obedientes à sua palavra e desta forma nós nos tornaremos aptos a participar da bem-aventurança eterna, aquela mesma que ele fez com que os seus apóstolos experimentassem no Monte Tabor. Ali com Jesus estão Moisés e Elias, a lei e os profetas. Moisés que recebeu as tábuas dos mandamentos das mãos do Senhor, que indicam o itinerário espiritual pelo qual nós devemos passar. E Elias, o grande profeta, que relembrava ao povo a vontade de Deus e que os exortava a seguir os mandamentos, a vontade, a aliança com o Senhor. Amados irmãos, nós todos também somos chamados a vivenciar esta experiência de fé. Nós somos chamados a colocarmos em Deus a nossa confiança e a perseverarmos na observância dos seus mandamentos. E por mais difíceis que pareçam, por mais difíceis que pareçam de serem colocados em prática, por mais que nós tenhamos dificuldades, devemos nos recordar sempre daquela palavra do Senhor, daquela palavra do Pai, que veio em meio às nuvens, dizendo aos apóstolos que ali estavam e também ao coração de cada um de nós: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz.
De fato, aqui está o núcleo desta mensagem. Aqui está como que a condição, colocada a condição para que nós possamos desfrutar daquela bem-aventurança a qual os apóstolos experimentaram ali por um momento. Escutar a palavra de Cristo, acolher o que ele diz, colocar em prática o que ele manda é o que nos fará lograr esta bem-aventurança eterna. Porque aqueles que põem no Senhor a sua confiança não serão confundidos. Aqueles que se determinam a amá-lo de verdade, colocando em prática os seus mandamentos, não serão confundidos. Herdarão e receberão como herança esta sublime bem-aventurança eterna. Meus amados irmãos, como é necessário que hoje nós coloquemos atenção a esta palavra do Pai. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Esta palavra tem um alcance ainda muito mais profundo. O próprio Pai, Deus, nos dá testemunho do seu Filho e nos chama a ser seus discípulos, a sermos seus seguidores, a darmos valor, a fazermos caso da palavra que sai da sua boca. Tudo aquilo que Jesus disse é verdadeiro, porque ele é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo. E isso deve mudar a nossa maneira de olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor e para tudo quanto a igreja nos ensina acerca desta mesma palavra. Deve nos fazer olhar de uma maneira diferente. Nós não podemos nivelar a palavra de Cristo, nosso Senhor, com a palavra de qualquer outra pessoa, de qualquer outro fundador de religião, de qualquer filósofo ou pensador que tenha passado por este mundo. Aqueles eram homens que tiveram virtudes e tiveram também pecados e defeitos, que tiveram acertos, mas tiveram muitos erros também. Mas Cristo não. Cristo é Deus. E tudo aquilo que ele disse é verdadeiro, de forma que deve ser acolhido por cada um de nós e devemos vivenciar por termos a certeza e a convicção de que Cristo, sendo Deus, diz-nos a verdade e esta verdade nos santificará, esta verdade nos tornará pessoas melhores, esta verdade nos conservará na graça e na comunhão com Ele, de forma que nós possamos, passar desta vida, experimentar a bem-aventurança eterna. É necessário que nós nos recordemos que tudo nesta vida passa, tudo é passageiro. É importante termos como que a experiência dos apóstolos também. É importante contemplarmos a experiência deles e sentirmos a mesma coisa, no sentido que é importante que nós nos recordemos continuamente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse em sua palavra pela boca do apóstolo São Paulo. Olhos nenhum jamais viram, ouvidos nenhum jamais escutaram, coração humano nenhum jamais pressentiu, jamais vislumbrou o que Deus tem preparado para aqueles que na vida lhe forem fiéis. Nós precisamos recordar-nos disto, para que nos momentos em que nós estivermos passando por tribulações, por sofrimentos, nós não venhamos a desanimar. E na vida de todas as pessoas há tribulações, há sofrimentos. O sofrimento faz parte da condição humana. Todos nós enfrentaremos, uns mais, outros menos, uns em um campo, outros em outros, outros em muitos. De fato, todos nós iremos padecer, todos nós iremos enfrentar tribulações. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. E o convite que Jesus muitas vezes nos fez e nos faz é este: que nós tenhamos fé em sua palavra, que nós tomemos a nossa cruz, que nós nos determinemos a carregá-la, seguindo os seus passos. Porque aquele que nele crer e nele colocar a sua confiança será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É, portanto, importante, irmãos, esta experiência do céu, esta meditação na vida eterna, a fim de que nós nunca desanimemos nos momentos de tribulação, nos momentos em que nós estivermos sendo provados. Lembremos-nos da vocação a qual Deus nos chama. Lembremos-nos que a nossa pátria, ela é o céu, é a vida eterna. E assim nos determinemos a viver o que Deus nos mandou viver. Nos determinemos de fato a perseverar. Quando então as coisas pesarem, quando estiver tudo difícil, lembremos-nos que Deus vem em nosso socorro. Lembremos-nos que Deus não nos deixa sozinhos. Lembremos-nos daquilo que o mesmo São Paulo dizia, que devemos colocar no Senhor a nossa confiança, porque Ele cuida de nós.
Ele então nos sustenta, Ele então será o nosso baluarte, Ele será o nosso refúgio e a nossa salvação. Amados irmãos, como é sublime a vocação de um cristão, como é sublime a vocação do ser humano. Se nós, de fato, redescobríssemos ou simplesmente descobríssemos a beleza do que Deus tem reservado para nós, de fato as nossas escolhas seriam diferentes. De fato, as nossas decisões teriam um outro rumo. As pessoas, elas buscariam tudo aquilo que lhes conduz ao céu. Buscaria aquilo que pudesse ser útil à sua caminhada, à sua perseverança na comunhão com Cristo, porque o céu é a nossa pátria, a nossa vocação é a felicidade eterna. Amados irmãos, peçamos à nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem Maria, que venha em socorro de nossa miséria, que venha em socorro de nossa fragilidade e alcance-nos, junto a Deus, esta profunda convicção na bem-aventurança eterna, que nos alcance essa profunda convicção nas realidades eternas, de forma que, tendo uma consciência de eternidade muito mais aguda, nós possamos nos determinar a seguir o caminho que o Senhor nos traçou e assim herdarmos com Ele a vida eterna, onde nós gozaremos daquilo que os apóstolos puderam experimentar por algum momento no Monte Tabor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.